Pronto. Boa noite, novamente, né? Como eu já falei com vocês no começo, eu sou o Yuri e sou o responsável pela frente de Química 1, tá? Novamente, por favor, qualquer dúvida me interrompam, que eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Durante a aula eu vou ficar interrompendo, por favor, falem no microfone, que eu realmente não consigo ler. Então, vamos lá. A gente vai iniciar pela aula 8, que foi o que me passaram, onde vocês pararam foi nessa aula. E o tema da aula é propriedades físicas dos compostos orgânicos. Essa aqui é a nossa química orgânica, né? Eu não preciso nem dizer o quanto ela é importante para o Enem, né? Química orgânica cai muito. E eu espero poder contribuir com vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar novamente. Vamos lá. Vamos começar aqui com polaridade dos compostos orgânicos. Aqui é uma definição mais... como é que se chama? Mais técnica, né? A polaridade... Técnica, sim, né? Eu tentei deixar bem simples. A polaridade de uma molécula é o quê? Se refere às concentrações de cargas na sua nuvem eletrônica, ao redor dela, de cada molécula. Então, assim, elas podem ser polares e apolares, né? As moléculas polares, a soma vetorial da polarização é diferente de zero. Ou seja, há uma concentração de cargas positiva aqui, espero que vocês estejam me vendo, e é diferente da concentração de carga negativa do outro lado, tá entendendo? E as moléculas apolares, a soma vetorial da polarização é igual a zero, ou seja, ela é nula. Por quê? Porque está totalmente distribuída, não há concentração em nenhum dos cantos. E, obviamente, aquela máxima, né, de que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas isso aí a gente vai ver mais na frente. Então, vamos ver. Ah, Yuri, mas como é que funciona isso na prática? Como é que eu resolvo questão? Tipo, eu não gosto de ficar só na teoriazinha, assim, eu quero uma coisa prática. Tipo, o que vocês vão chegar na prova e vão fazer? A gente vai usar as setinhas, que no caso são os vetores, né? Mas vamos falar mais fácil, né? Vamos usar as setinhas. Então, tá aqui. Essa aqui, a molécula que acredito que todo mundo conhece, né? Da água, H2O. Vamos iniciar por elas, né? E outra coisa, eu botei o H aqui embaixo, vou começar a usar a setinha, né? Opa, acho que tem gente, né, querendo entrar. Espera aí. Pronto. Vocês ainda estão vendo, né? Vocês estão vendo ainda, né? H2O, né? Da molécula da água. Aí vocês me perguntam, Yuri, como é que eu sei que os H ficam aqui e o O fica aqui? Gente, isso aqui é experiência de questão. A gente começar a fazer questão, a gente vai ver nas questões, vai pegar prática e experiência, e a gente já vai entender um pouco da geometria dela, tá? Então, vamos lá, H2O, vamos usar essas setinhas, né, que nada mais é que vetores. Bom, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então, ele vai pegar elétron do hidrogênio, então ele vai ficar com a carga parcial, esse delta aqui minúsculo, esse símbolozinho, significa carga parcial, tá? Ele vai ficar com a carga parcial negativa, e o hidrogênio vai ficar positivo. Então, se está tendo uma concentração de cargas em um polo da molécula, e a outra carga, tipo, a positiva está do outro lado, então essa molécula é polar, certo? Vamos lá para o segundo exemplo. Ácido clorídrico, né? HCl. Eu sei que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, ele tende a ganhar elétron, então a setinha vai apontar para ele. Então a carga parcial dele, negativa, vai ficar aqui, e a positiva vai ficar aqui. Ou seja, tem essa polarização, por isso que a molécula é polar. Um terceiro exemplo aqui é do gás carbônico, né, CO2, que todo mundo conhece. Os oxigênios vão ficar aqui, né, e o carbono vai ficar centralizado. A setinha nessa direção, por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Vocês veem como se fosse... essas setinhas são vetores, mas é porque essa palavra chega assusta, né? Mas a gente pode interpretar que são, tipo, cordas. Estou puxando o C para a esquerda e o C para a direita. Está sendo nula a minha força resultante, tá entendendo? Lembrando um pouco de física, está sendo nula. Se ela é nula, voltando aqui, se ela é nula, opa, é porque minha molécula é apolar.
A ação vetorial é nula, igual a zero. Então, nesse exemplo do gás carbônico, eu posso simplesmente cortar essas setinhas. Por isso que ela é uma molécula apolar. Beleza? Alguma dúvida? Tem gente que tem dúvida, pelo menos na minha época, eu não entendia, caraca, como é que eu sei a direção dessas setinhas? Beleza, e aí, como é que eu sei? Aí tem aquela fila de eletronegatividade. Quem é que se lembra? Que é essa aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tem várias frasezinhas, né? Tem gente que decora Fonk Brixby. Eu já não gosto disso aí. Mas tá aqui a frasezinha mais recorrente, mais comum, que é essa aqui. Eu deixei anotado aqui também no slide. Como eu disse para vocês, eu queria encher os slides, porque eu acredito que isso é uma boa fonte de pesquisa, entendeu? Porque eu não tenho muito saco para ficar lendo livro assim, principalmente que está digitalizado, né? Então, vocês podem, na minha aula, estou falando isso na minha aula, vocês podem utilizar o meu slide como fonte de estudo. Por isso que eu estou botando o máximo de informação. Continuando. Em resumo, a gente pode dizer que as moléculas formadas por carbono e hidrogênio, ou seja, são hidrocarbonetos, daí o nome, elas são apolares, tá bom? Eu trouxe outro exemplo aqui do metano, que é o CH4. Essa aqui é a geometria dele. Como eu disse, a geometria a gente vai pegando na prática, na experiência, resolvendo as questões. Colocando as setinhas, né, que são os vetores, vamos chamar de setinhas. Vai ficar desse jeito, por quê? Porque o carbono é um pouco mais eletronegativo, né? Vocês lembrando do fui ontem no clube, briguei, saí correndo pro hospital. Então, o carbono está mais para a esquerda, né? E elas vão se anularem, né? A gente pode cortar. Por isso que é uma molécula apolar. E quando eu tenho hidroxilas e o grupamento amina, ou seja, o OH, que é ácidos, fenóis e álcoois, e as aminas, elas são tipo, polares. Você vê polar. Agora, sim, depende também da concentração. Por exemplo, se tiver um hidrocarboneto imenso, tipo só carbono e hidrogênio, assim, imenso, e tiver só um grupamento amina lá no final, a gente vai ver depois que existem as moléculas anfipáticas, tá? Que é tipo detergente, sabão, enfim. Mas aqui, o que eu quero que vocês entendam, vocês já tem que ter essa informação, isso é a cara do Enem, que hidrocarbonetos são apolares, e quando tem OH e aminas, o NH, a tendência é que eles sejam polares, por causa das ligações de hidrogênio aqui, né? Aí eu trouxe o exemplo da amônia, que é o NH3, certo? Aqui eu não posso cortar as setinhas, né? Ou seja, ela é uma molécula polar. Antes de passar, gente, em relação à polaridade dos compostos orgânicos, alguém tem alguma dúvida? Eu peço, por favor, que vocês falem. Oi, pode dizer. Na presença do OH, não é uma base, não? Certo, mas, tipo, ácidos e bases podem ser polares, tá entendendo? Tipo, não tem essa relação. Mas, sim, o OH significa uma base, né? Ah, certo. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Por favor, alguém disse que não, ou sim. Pode continuar, professor. Tá, obrigado, viu, pelo feedback. É porque eu realmente fico cego aqui, que eu não consigo acompanhar o chat. Não sei quem que tá falando. Se pode seguir ou não. Continuando. Vamos agora entrar para uma outra temática. Lembrando aqui, gente, sério, esse tema aqui, esse assunto aqui, eu acredito que a maioria de vocês, o que vocês pensam? Tipo, o foco da turma é Enem ou outros vestibulares? Enem. Enem, né? Pois é. Então, as aulas são muito com um foco muito maior no Enem, né? E esse tema aqui, principalmente essa aula aqui, ela é muito importante para o Enem, de verdade. Mas que vocês estudem, prestem atenção com carinho. Enfim, e essas forças intermoleculares também é muito, muito importante. Vamos lá, começar as forças intermoleculares em compostos orgânicos. O que é uma força intermolecular? Esse inter vem de entre moléculas. São forças entre moléculas, certo? Elas são fracas se comparadas às ligações intramoleculares. Pô, o nome assim já
já diz, né? Intra-dentro, né? Tipo, a ligação dentro da molécula, que são as ligações covalentes, ligações iônicas. Em relação a essas forças, essas ligações intramoleculares, as forças intermoleculares, elas são mais fracas, tá bom? E durante as mudanças de estado da matéria, sólido para gasoso, para sólido, gasoso, para líquido, o que ocorre com essas moléculas? Elas são rompidas, ou então são aproximadas, tá entendendo? Ou formadas, né? Aqui eu botei essa figurinha aqui só para a gente lembrar mesmo das transformações da matéria, né? Dos estados. Sólido, gás, líquido, e os nomezinhos, que é importante a gente relembrar, né? De sólido para gasoso, de uma vez, é sublimação, de gasoso para líquido é condensação, enfim. Isso aí acho que vocês já sabem, qualquer coisa, só ver essa figurinha aqui que eu botei, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira força intermolecular. A primeira força intermolecular é o dipolo induzido ou forças de Van der Waals, certo? Essas forças de Van der Waals acontecem quando? Entre moléculas apolares, tá? Nada mais é que polos induzidos, daí o nome, por moléculas apolares. Essa interação é a mais fraca das três forças que a gente vai abordar aqui, tá bom? Então, eu botei essa figurinha aqui. O que acontece? Tem a molécula aqui e uma distorção momentânea da nuvem eletrônica produz um dipolo instantâneo, que é um dipolo induzido, daí o nome, em relação a outra molécula, e ela vai induzir, mas isso é instantâneo, entendeu? Tipo, na teoria, eles não existem, é uma coisa induzida, sabe? E um exemplo prático dessas forças é quando a gente vê as lagartixas na parede, que eu botei essa figurinha aqui, né? Como é que funciona? As patas dessas lagartixas têm milhares de filamentozinhos que realizam a força com a parede, tipo, e essa força é a força de Van der Waals, tá bom? Por quê? Porque ela induz, a pata dela induz um polo na parede, ela induz, por isso que é a força de Van der Waals, tá? A segunda força que nós vamos ter é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que ocorre entre... Agora, vamos para o lado das moléculas polares. Ela ocorre entre moléculas polares, tá bom? Ou seja, há um polo positivo e um negativo já estabelecido, que foi aquilo que eu falei no começo. O que são moléculas polares? Que já tem mais carga positiva de um lado em relação ao outro, mais negativa do outro, entendeu? Essa é a força intermediária das três que eu estou trazendo aqui, tá? Mas ela é mais forte que a que a gente acabou de falar, que é a dipolo induzida ou força de Van der Waals. Aqui tem uma figurinha, dando um exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico, né? Lembrando, por favor, que ligação covalente, ela não é uma força intermolecular, é uma força intramolecular, tá? E, por sua vez, ela é mais forte que uma ligação intermolecular. E aqui explicando, no exemplo que eu dei do ácido clorídrico nos slides anteriores, eu tenho uma carga parcial aqui positiva no hidrogênio e negativa no cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Daí tem aquela filazinha de eletronegatividade que eu pedi para vocês decorarem. Com a frasezinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, aqui fica negativo e ela vai induzir é na força intermolecular anterior. Ela vai simplesmente se aproximar do hidrogênio da sua outra molécula, porque é positivo, né? Negativo, positivo, como todo mundo sabe, atração, né? Alguma dúvida? Eu vou passar para a terceira aqui e vou perguntar de novo, abrir para mais dúvidas. A terceira e última é a famosa ligação de hidrogênio. Essa é muito, cai muito em vestibular, assim, né? É a mais famosinha, assim. E quando é que ela ocorre? Ela também são com moléculas polares, mas somente, apenas, se tiver o hidrogênio ligado ao FON. Eu falo a sílaba, né? Mas que é ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por quê? Porque esses três elementos são os elementos mais eletronegativos que nós temos, né? Tanto é que tem a tabela, aquela fila que eu disse para vocês decorarem, né? Fui ontem no clube, né? Fui ontem, flúor, oxigênio
e nitrogênio. E ela é a interação mais forte dentre as três forças, tá? A mais forte. Isso quer dizer que ela é mais forte que a ligação de iônica e ligação covalente? Não. As intramoleculares sempre são mais fortes. Mas dentre as três, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Então, vamos lá. Eu trouxe o primeiro exemplo aqui da água ligada à amônia, né? Por quê? Por que isso aqui é uma ligação de hidrogênio? Porque o H está ligado ao nitrogênio, que é uma dessas três aqui, né? Outro exemplo. O H ligado ao flúor. Primeiro aqui. A água ligada à própria outra molécula de água, que é o H, o hidrogênio ligado ao oxigênio. E um exemplo prático é justamente esse último exemplo que eu trouxe aqui, que é a tensão superficial da água. Como é que ocorre essa tensão superficial da água? Ocorre por quê? Ocorre devido às ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas de água. Um exemplo clássico que deve ter nas apostilas, seja biologia ou outra matéria, é desse mosquitinho, né? Quando o mosquitinho, como é que ele consegue pousar na água e não afundar? Porque essas ligações são fortes, ligações de hidrogênio são fortes. Então, elas estão bem coesas. Tem até a propriedade, né, de coesão e adesão. Essa propriedade é de coesão, né, que é entre as próprias moléculas. Elas estão muito coesas, então não deixa o mosquitinho afundar. Tá bom? Terminando aqui as forças intermoleculares. Vocês têm alguma dúvida? Por favor, falem no microfone. Gente, digam que eu não estou falando sozinho há um tempão. Tudo certo, professor. Só sem nenhuma dúvida mesmo. Tá, tudo bem. O susto que eu tomei, se a pessoa está 10 minutos aqui falando sozinho. Então, vamos aqui continuar. Por favor, me interrompam, de verdade. Não tenham besteira nenhuma com isso. E agora vamos falar da solubilidade dos compostos orgânicos em água. Aquela máxima, né, de que semelhante dissolve semelhante, como eu falei lá no início da aula, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Como eu disse, eu quero deixar os slides bem completos para isso aqui servir de fonte de estudo para vocês, tá? Se vocês não acharem legal, tipo, acharem que melhor eu falando, ou alguma coisa do tipo, por favor, podem me dizer. Então, quanto mais hidrocarbonetos, ou seja, carbono ou hidrogênio eu tenho na minha molécula, a solubilidade diminui, é inversamente proporcional, tá? Se eu tenho mais hidrocarbonetos, mais carbonos e hidrogênios, minha solubilidade em água diminui. Agora, é diferente quando eu tenho um aumento de grupos polarizados como a hidroxila, ou então a amina, que a gente falou naquele slide, né? Se eu tenho mais hidroxilas ou mais aminas, a minha solubilidade em água aumenta. É diretamente proporcional, tá? Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês como é que funciona a solubilidade em água de alguns álcools, tá? O primeiro é o metanol. A solubilidade dele é infinita. Por quê? Botei aqui a molécula do metanol. Porque eu tenho um grupamento aqui OH, que confere a solubilidade em água, mas aí vocês me perguntam, mas professor, mas você não falou que se eu tenho hidrocarbonetos, que é carbono e hidrogênio, minha solubilidade diminui? Exatamente, ela diminui, mas o que importa é tipo, a concentração de cada um, ou do hidrocarboneto ou da hidroxila. Então, como aqui é pouquinho, né, só tem um carbono, minha solubilidade em álcool é infinita. Do etanol é a mesma coisa. Eu tenho 2 carbonos aqui, mas eu tenho um grupamento hidroxila que confere a solubilidade. Então, a solubilidade dele aqui é muito alta, do etanol. Tende ao infinito, né? Do propan, 1-ol. Também é a mesma coisa, porque tem pouco. Agora, quando começa a ter mais carbonos, no caso a tabela diz aqui, né, a partir de uns 4, aí a solubilidade realmente reduz bastante, que é essa moléculazinha aqui. Eu tenho 4 carbonos e eu só tenho uma hidroxila, que é o OH. Ou seja, ele já não é mais tão polar assim, ele já não é mais tão solúvel em água assim. Vocês entendem isso, né? Porque a água é polar, e para dissolver na água tem que ser uma molécula polar também. Então, no pentanol, aqui
como a molécula ia ficar muito grande, eu já deixei essas barrinhas aqui. Aqui eu já tenho 5 carbonos e só uma hidroxila. A minha solubilidade em água vai diminuindo. No pentanol, no hexanol, do mesmo jeito, tá bom? A solubilidade, no caso do etanol e da água, por exemplo, é devida por quê? Por causa das ligações de hidrogênio, tá? Eu trouxe aqui a imagenzinha de como é que funciona. Essa aqui é a nossa molécula de etanol, 2 carbonos, né? O et é o prefixozinho de 2 carbonos, et, 2 carbonos, ol, o pré-sufixo, né? Ol significa um álcool, né? E o álcool é representado por OH. Eu não sei quem foi que me perguntou sobre do OH da base, né? Vocês sabem quem foi? Opa, fui eu. Tá, deixa eu só te explicar aqui. É porque, assim, uma base, o OH da base, significa assim, por exemplo, hidróxido de... Deixa eu abrir aqui um documento aqui hoje. Vamos, gente, ainda estou me habituando a essas tecnologias aí, não sei mexer muito bem. Meu sonho era ter um tecladozinho para eu estar escrevendo na hora aí, para vocês verem. Fica pequeno. Quando eu tenho, por exemplo, a soda cáustica, que é o NaOH, vou aumentar aqui a letra. Quando eu tenho o NaOH, realmente esse OH significa de ser uma base. Aí se eu tenho os exemplos mais batidos, né? Soda cáustica e ácido clorídrico, né? Ácido muriático, HCl. Vou pintar aqui, deixar bonitinho. Laranja, vai. E se eu tenho esse H aqui, significa que é um ácido, tá? Não sei, eu acho que tu confundiu isso aí. O OH aqui significa que é uma base. Só que na química orgânica, deixa eu voltar aqui para minha tela. Na química orgânica, quando eu tenho um grupamento, vou voltar para, por exemplo, quando eu tenho um grupamento OH, cadê? Quando eu tenho esse OH aqui, ele significa um álcool, tá? É uma função orgânica denominada álcool. Álcool, tá bom? Então, não confundir a função orgânica álcool, que é representado por OH, com a representação aqui de uma molécula desse jeito, tá entendendo? Quando eu tenho um OH no final, é uma base. Entendeu isso? Lembrando que, por que é diferente? Porque aqui eu nem tenho carbono na minha molécula, né? Tipo, aqui o Na eu tenho um sódio, o hidrogênio e o oxigênio, né? Aqui eu tenho hidrogênio e o cloro. Tipo, na química orgânica, esse orgânico vem dos carbonos, tá? É diferente, a função orgânica álcool é diferente. Eu espero que eu tenha sido claro. Mas se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar de novo. Vou considerar como não. Então tá aqui, como é que funciona a interação entre a molécula de etanol com a molécula de água, por meio da ligação de hidrogênio, entre o O e o oxigênio e o hidrogênio. Então vamos lá. Uma coisa importantíssima são as moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Como é que funciona? Nessas moléculas, são moléculas normalmente grandonas, enormes, e nessas moléculas tem uma região polar e uma região apolar. Um outro nome para a região polar é hidrofílica. Porque hidro vem de água, fílica vem de amigo, amiga da água. E outra palavra também, sinônimo, é lipofóbica. Esse lipo é de gordura, né? Lipídio, gordura. E essa fóbica vem de fobia, que é medo, né? Sei lá, claustrofobia. Quem tem medo de lugares apertados, né? E nessa molécula também tem uma região apolar, que ela é também denominada como hidrofóbica, medo de água, ou amiga de gordura, amiga de lipídio, lipofílica, tá bom? Eu trouxe aqui a própria molécula tem esse exemplo aqui, né? Do etanol, que tem essa parte, essa região aqui, CH3, CH2, ela é apolar, porque é hidrocarboneto, ou seja, ela é solúvel em moléculas apolares. Nesse exemplo aqui é o hexano, por exemplo. Só que na extremidade da molécula eu tenho
um grupamento hidroxila, né, que é o OH. E como eu falei, o OH, hidroxila, confere o caráter polar da molécula, ou seja, hidrofílica ou lipofóbica, tanto faz. E ela é aqui que confere a capacidade de ser solúvel em água. Só que essa região aqui, ela é solúvel em outras moléculas apolares, e essa outra parte aqui em outras moléculas polares. Só que entre as duas, elas não são solúveis, tá bom? O exemplo mais clássico é o etanol também, mas o Enem gosta muito de trazer o sabão detergente, né? Isso aqui é um exemplo de um sabão. Como é que funciona? Eu tenho toda essa cadeia aqui apolar, que é formada por carbono e hidrogênio, que é hidrocarbonetos, que ela é capaz de interagir com gordura, com óleo. E na extremidade dela aqui, eu tenho essa extremidade polar, porque estou aqui dois polos, né? O que é polar? Repetindo, quando eu tenho mais carga positiva de um lado e mais carga negativa do outro, por exemplo. Então, aqui, essa é uma região polar, capaz de interagir com a água. Funciona assim, né? Nos detergentes, nos sabões. Você está lavando a louça, o detergente precisa interagir com a água e com a gordura da panela, da frigideira, enfim, do prato, né? Uma outra aplicação é que tem vídeos aí no YouTube, por exemplo, aquela fotinha que eu trouxe aqui do mosquito, né? Ah, meu Deus, já passei muito tempo botando essas animações. Cadê a figura? Calma que eu vou achar. Tá aqui do mosquito na água aqui, né? Se eu pingar detergente nessa água aqui, ele vai afundar. Por quê? Porque o detergente vai interagir com a água. A região polar dele, da extremidade ali, vai interagir com a água. E vai quebrar essa força essa ligação de hidrogênio, assim. O mosquito vai acabar afundando. Tem uma outra substância que eu não sei o nome, mas você já viram aquelas competições de saltos, né, ornamentais, que a galera salta lá de cima, não sei quantos metros, e o impacto na água é muito forte, dói mesmo. Aí como é que eles fazem? Eles botam tipo uma substância que tem essa mesma, não igualmente essa figura aqui, né, claro, mas tem essa mesma configuração de ser uma molécula anfipática, que tem uma região polar e apolar. Eles botam essa substância na hora do salto da pessoa e o impacto com a água acaba sendo menor, diminui, tá? Porque as ligações de hidrogênio vão estar mais enfraquecidas, digamos assim. Entendeu? Esse aqui é um exemplo que eu lembrei aqui do nada, prático. Em relação à solubilidade, vocês têm alguma dúvida? Alguém? Não, professor. Muito obrigado. É importante esse feedback. Porque eu tô só... É ruim demais, velho. Você dá aula sem ver ninguém. Foda. Vamos lá. Ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Dois fatores regem o ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Dois fatores principais, né? O primeiro é a intensidade das forças intermoleculares e a massa molar. Então, primeiro, tem uma gradaçãozinha, né? Como eu repeti para vocês. A ligação mais fraca é o dipolo induzido, que é também chamada de forças de Van der Waals. A intermediária é a dipolo-dipolo, e a mais forte é a ligação de hidrogênio. Sendo que segue aqui, ó, o ponto de ebulição, de fusão, ele cresce à medida que a ligação for mais forte. Ou seja, as ligações de hidrogênio têm um ponto de fusão e ebulição maior. É o que a gente pode ver nessa tabelinha aqui, ó. Vamos pegar os dois exemplos, os dois primeiros aqui. De só um carbono na molécula, que é o MET, né? MET significa um carbono. O metanol, esse ol, significa que a função orgânica da molécula é o álcool, né? O metanol e o metano, que só tem um carbono também. Olha só a diferença do ponto de ebulição dos dois. O ponto de ebulição do metanol, ele é mais 64,8. Do metano, é menos 161,5. Por que o ponto de ebulição é tão maior em relação ao metano, se as duas moléculas têm somente um carbono também?
por causa da sua ligação, da sua força intermolecular, certo? Porque o metanol consegue fazer ligação de hidrogênio com sua outra molécula de metanol. E o metano não. O metano vai fazer qual força intermolecular? Se ele é apolar, a força intermolecular responsável pelas moléculas apolares é a primeira aqui, né? Dipolo induzido, ou força de Van der Waals. Vocês entenderam isso? O ponto de fusão e ebulição cresce à medida que as forças intermoleculares são mais fortes. Vocês entenderam aqui, para não ser repetitivo, eu não vou falar do etanol e do etano, não. O mesmo exemplo. Esse aqui tem ligação de hidrogênio, e esse aqui faz ligação de polo induzido. Por isso que o ponto de ebulição dele aqui é bem maior do que o comparado a um alcano. Segundo, quanto maior a massa molar da molécula, né, mais elevada será a temperatura de fusão e de ebulição. Então, aqui eu trouxe um gráficozinho aqui, né? As temperaturas de ebulição dos alcanos normais em relação ao número de átomos de carbono. Então, à medida que o meu número de carbonos aumenta, eu vou ter, o meu ponto de ebulição vai aumentar. Por quê? Se eu estou aumentando o número de carbonos, eu estou aumentando a minha massa molar. Vocês concordam? Então, a minha temperatura de ebulição, de fusão também, vai aumentar, tá bom? Esse gráfico foi só para ilustrar isso mesmo. E agora uma observação. Existem os alcanos isômeros, né? Que tem a mesma fórmula molecular. Importante pra caramba isso aqui. Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de ebulição. Então, eu trouxe a figura aqui do livro de vocês. Que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa extremidade aqui e 7 aqui. Tem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios. Só que essa molécula aqui, ela é mais ramificada. Tá vendo representado por essas barrinhas aqui, né? Ela está sendo mais ramificada. Então, qual das duas tem o ponto de ebulição maior? Esse aqui, né? Por quê? Porque ela tem uma atração entre as duas mais forte. Quando é ramificada, como é que diz? O contato delas é diminuído, sabe? Isso acaba diminuindo o seu ponto de ebulição, porque sua superfície de contato acaba diminuindo. Então, elas vão, por exemplo, elas evaporam mais rápidas. Então, resumindo, quanto maior o número de ramificações, menor o meu ponto de ebulição. Falar agora da densidade dos compostos orgânicos. As substâncias orgânicas, principalmente formadas por hidrocarbonetos, exemplo da gasolina, por exemplo, são, em geral, pouco densas. Quando eu digo pouco densas, é porque eu estou comparando com alguma coisa. E minha comparação primordial é com a água, né? Se eu digo que elas são pouco densas, é porque a densidade da minha água é maior do que a densidade da gasolina, maior do que a densidade do octano, que a gasolina é formada principalmente por octano, né? 8 carbonos, por hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos têm a densidade menor que a da água. Isso quer dizer o quê? Que se eu botar água e óleo, é por isso que a água fica embaixo e o óleo fica em cima, porque o óleo é menos denso que a água. Só que, se eu tiver, por exemplo, um aleto significa, na tabela periódica, né, a família 7A, flúor, oxigênio, nitrogênio. Quando eu tenho um aleto em uma substância orgânica... Professor. Pode dizer. Então, quando eu coloco água e gasolina, a gasolina vai descer por ser menos densa? A gasolina, não. Ela vai ficar em cima, ela vai subir flutuar. por ser menos densa, no por ser caso? menos densa, exatamente. Exatamente. É um contrassenso, né? Tipo, antigamente caralho, como assim? A gasolina é mais pesada, sei lá, o óleo é mais... Sei lá, na minha cabeça eu pensava assim, como é que ela fica em cima? Mas sim, ela flutua porque ela é menos densa, tá? Tanto é que tem aqueles acidentes, né, que já tiveram aí no mar, de vazar petróleo, essas coisas, esses óleos. O petróleo, ele não afunda, ele fica ali, né, na superfície. Tanto é que tem um efeito lá da maré negra, né, que é do petróleo e tal. Enfim, tentei trazer um exemplo aí para vocês. Agora, se eu colocar uma substância orgânica que contém um ou mais átomos de massas atômicas elevadas, que eu
que eu disse do exemplo, né, que podia ser um haleto orgânico, né? Orgânico porque está ligado ao carbono. Se eu botar um átomo com a massa atômica muito elevada, a minha densidade desse composto vai ser maior. Ou seja, esse CH3BR3, ele vai ter a densidade maior que a água. Ou seja, a água agora vai descer, né? Trouxe aqui uma figurinha. Aqui, exemplo prático dessa primeira aqui. O hidrocarboneto flutua em cima da água. Por quê? Porque o hidrocarboneto é menos denso. Então, o exemplo que eu dei do petróleo no mar, se você pegar um copo também e botar óleo, o óleo vai flutuar, para ser pelo menos, se tiver essa qualidade. Agora, se eu colocar uma outra molécula na água e nela tiver um átomo de uma massa atômica bem elevada, como um haleto, por que eu estou citando o haleto? Porque o haleto, família 7A, tem uma massa bem elevada, né? Bem maior. Então, o haleto aqui vai ser mais denso, por isso que ele vai ficar embaixo. Tá bom? Professor, Oi. quer dizer que todo haleto vai ser mais denso que a água? Sim, dependendo da concentração, da quantidade, né? Sim. Certo. Mas assim, um haleto orgânico, tá? Ligado ao carbono e tal. Mas isso aqui, eu juro, eu nunca vi em prova, assim, tipo... Enfim, mas tá aqui. Mais alguma informação? Ou alguma dúvida? Desculpa. Não, tudo certo. Tá bom. Passando aqui, acho que é o último tema. A viscosidade dos compostos orgânicos. Primeiro de tudo, vamos entender o que é a viscosidade, certo? Nada mais, nada menos que a resistência de uma substância em escoar, em descer, assim, certo? A resistência de um fluido ao escoamento. Aí aqui é complicado, é uma decorebazinha, né? Se a minha polaridade for maior, quanto mais eu aumento minha polaridade, o meu escoamento vai ser maior, tá bom? Então vai ser menos viscoso, no caso, né? Aqui eu trouxe esse exemplo que eu vi no livro de vocês. Esse aqui é a glicerina, tá? A primeira molécula da esquerda é a glicerina. Ela tem a polaridade maior do que essa molécula aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o octano. Ela tem a polaridade maior que o octano. Então, ela vai escoar mais, tá? Vamos aqui. Pronto. Agora eu terminei o conteúdo. Vocês têm alguma dúvida? Vamos só resolver as questõezinhas agora. Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar, professor. Tá bom. Não. Tá certo. Então, eu vou resolver aqui umas questõezinhas aqui para vocês começarem a ver como é que é, né? Vamos lá, vamos ler aqui comigo, por favor. Peço que vocês acompanhem na leitura da questão. Uma alternativa, essa questão aqui de 2017 da Unicamp, tá? Mas, assim, eu achei ela muito boa, que ela é, tipo, o Enem cobra mais ou menos isso também. E ela é meio mais teórica, assim, né? Uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que as pessoas desorientadas urinem nos muros de casas e estabelecimentos comerciais, vulgo, pessoas final de festa, é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina. E assim, devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir apresenta duas representações para esse tipo de revestimento. Tem o muro 1 e o muro 2 aqui. Como a urina é constituída majoritariamente por água, informação importante, e levando-se em conta as forças intermoleculares, que foi o que eu ministrei para vocês hoje, né? Pode-se afirmar corretamente que, primeiro de tudo, eu vou sublinhar aqui duas coisas que são as mais importantes da questão, tá? Primeiro, que repele, né? Ou seja, devolve a urina. Se eu estou repelindo, vocês concordam comigo que é porque eu estou juntando uma substância polar com apolar, polaridades diferentes, polar com apolar, ou apolar com polar. Sim. Porque, estou falando rápido, né? Às vezes confunde, mas, enfim, polaridades diferentes não se juntam, né? Não ocorre a solubilização, ou seja, se repele. E a outra informação que a questão me dá é que a urina é formada principalmente por água, tá bom? Ou seja, nossa urina é basicamente polar, como se fosse a água, polar. Então, vocês concordam comigo que para minha urina ser repelida pelo muro, o meu muro tem que ser apolar. Meu muro não, né? O muro não é apolar, é a tinta do meu muro, né? Foi mal. A tinta do meu muro tem que ser apolar. Vocês concordam com isso? Que tem que ter polaridade diferente Sim. da água? Pronto. Então, aqui eu circulei aqui
os hidrocarbonetos aqui, né? Dessa primeira molécula aqui. Porque tudo aqui que se vocês forem ver, a molécula é igual, só muda aqui na extremidade. Como é hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos, como eu falei, são apolares. E aqui, OH, hidroxila, a hidroxila confere o caráter polar, né? Então, vamos lá. Letra A. Os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina, porque ambos apresentam o mesmo número de carbonos. Enfim, vocês entenderam que a minha urina é polar, porque é formada principalmente por água. Para ser repelida, a minha tinta tem que ser apolar. Então, só pode ser a tinta de número 1, né? Do muro 1. A alternativa que tem isso é a B. O revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Hidrofóbica, porque é hidrocarboneto, tá? É apolar. Ela tem fobia de água, né? Ela não quer água de jeito nenhum, ela quer longe, ela repele a água. Hidrofóbica. Então, vocês têm alguma dúvida nessa primeira? Boaça? Deu certo, tá boa. Show. Segundo aqui, essa questão aqui é massa. Vamos lá. Talvez acho que é a mais difícil de vocês. As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir e suas respectivas massas polares. Ou molares, foi mal, tô falando tanto polar. Ele deu aqui essas 5 moléculas e pediu aqui para a gente associar as temperaturas de ebulição delas. Ou seja, quem tem a menor temperatura de ebulição até quem tem a maior, tá bom? Então, vamos lá. O que foi que eu falei para vocês de temperatura de ebulição e fusão? A primeira coisa, depende de 2 fatores. Primeiro, é da força intermolecular. Aí eu repeti aqui. Quanto maior o meu ponto de fusão e de ebulição, maior a minha força intermolecular. Porque, tipo, não vamos decorar isso, não. Vamos entender, vamos aprender. Vocês concordam que se eu tenho uma ligação de hidrogênio, que é a mais forte, se ela tá aqui, se ela é forte pra caralho, se eu tô esquentando a molécula aqui para ela evaporar, né? Vocês concordam que, como ela é forte, eu vou ter que fornecer um calor maior ainda, eu vou ter que fomentar uma energia maior ainda para que essas moléculas se desprendam? Tipo, eu não queria que vocês decorassem, queria que vocês realmente aprendessem. Se a minha ligação aqui é forte pra porra, eu tenho que dar mais energia para que ela evapore. Ou seja, o meu ponto de fusão e de ebulição, ela é maior, porque a molécula aqui está forte, está segurando, tá entendendo? Enfim, eu não gosto de decoreba, não. Eu queria que vocês entendessem, assim, mais ou menos. O segundo fator é que quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Então, temos aqui nossas 5 moléculazinhas. Por favor, prestem atenção nessa questão, ela é muito importante. Vamos aqui botar quais são as forças intermoleculares de cada uma. Primeiro, identificando logo a dipolo induzida, ou força de Van der Waals. Por quê? Porque ela está presente em moléculas apolares, ou seja, que tem basicamente hidrocarboneto, que é carbono e hidrogênio. As 2 moléculas que têm basicamente hidrocarboneto, somente hidrocarboneto, quer dizer, são essas 2 aqui, a dimetilpropano e o pentano. Ou seja, as forças aqui é de polo induzido. Então, vocês concordam que uma das 2 vai ser o meu menor ponto de ebulição, se a gente for já Sim. fazer, se a gente já for fazer por eliminação, né? A gente já fica aqui com dimetilpropano e pentano, fica entre A e D, né? Ou dá para matar se a segunda aqui fosse uma aleatória, mas ele bota de propósito as 2, né? Pois então, pronto. Já dá para matar essa questão? Já sabem na primeira. Vocês lembram que no slide que eu passei, que eu falei que quanto maior o número de ramificações, menor vai ser meu ponto de ebulição, porque se eu tenho uma molécula mais ramificada, a minha superfície de contato entre as 2 é menor, tá entendendo? As forças estão mais fracas, então eu consigo fazer com que ela entre em ebulição mais rápido. Então, se eu tenho um maior número de ramificações, eu tenho um menor ponto de ebulição. Então, quem é que tem mais ramificação dentro de pentano e de pentilpropano? Porra, só ver, né? Se tem alguma ramificação. Então, é a dimetilpropano. A gente já mata a questão aí. Letra A.
Mas óbvio que a gente vai entender o resto, né? Se essa aqui é a que tem maior número de ramificações, lembrando, né? Tem o menor ponto de ebulição. Então, ela vem primeiro. Obviamente, depois dela vem pentano, né? Pronto. Agora vamos para as outras aqui. A butanona e o butanol. Alguém quer falar? Ou foi preferência? Certo. A butanona e o butanol, as duas têm 4 carbonos na sua molécula. Classificando, a butanona, ela é de polo e a butanol é ligação de hidrogênio. Mas e vocês me perguntam, porra, Yuri, mas, professor, não tem aqui esse oxigênio? Esse oxigênio aqui não pode fazer, não, a ligação de hidrogênio com outro hidrogênio de outra butanona, ligar o O aqui com hidrogênio de outra molécula igual? Verdade, faz muito sentido isso. Só que, por algum motivo, uma propriedade das cetonas é de que elas não fazem ligação de hidrogênio entre as próprias moléculas. Por exemplo, se eu tivesse uma molécula de água aqui, eu poderia fazer uma cetona, lembrando que o ona é de uma cetona, viu? E o que é uma cetona? Quando eu tenho esse grupamento aqui, esse dupla O, ligado a carbono no meio da molécula. Se eu tiver uma butanona ligada a outra butanona, não tenho ligação de hidrogênio. Eu vou ter uma dipolo-dipolo, ligação dipolo-dipolo. Agora, se eu tiver com água, eu tenho. Só que isso aí, velho, tipo, rodapé de livro, assim, sabe? Tipo, complicado. Mas aí, para não ter uma outra dúvida maior, a gente pode ir pelo critério do massa molar, de massa molar. O butanol tem maior massa molar do que a butanona. Se ela tem a maior massa molar, o ponto de ebulição dele é maior. Ou seja, quem que vem em terceiro? A butanona, né? Que tem menor. Certo? Então, é butanona aqui e butanol aqui. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Mas assim, primordial é a força de intermoleculares, certo? São essas forças entre as moléculas. A massa molar ser maior ou menor, tipo, ela é um critério secundário. Mas aqui obedece também, né? Dipolo, como eu falei para vocês, tem a força intermediária, né? Em relação à ligação de hidrogênio. Então, butanona vem primeiro. Pô, vocês entenderam, assim, tipo, de verdade? Foi confuso, eu posso repetir? Sério. Tá de boa? Tá tranquilo. Foi show. Massa. E o que faltou foi o ácido propanoico, obviamente é o último. Mas, pô, Yuri, por que o ácido propanoico é o último? Já que eu tenho 3 carbonos e aqui eu tenho 4, né? Tipo, você já pensa, não, mas mesmo assim a massa molar dele aqui vai ser maior. Primeiro, porque a massa dele aqui é maior, porque eu tenho 2 oxigênios, né? A massa molar do oxigênio é 16, então só os 2 oxigênios aqui já vai para 32. Mas também tem uma característica dos ácidos carboxílicos, que é formada por essa função orgânica aqui, que é o C-O, ligado ao mesmo carbono, o OH. E o oico, o sufixo oico, significa ácido carboxílico, tá? Por quê? Porque ela tem o ácido carboxílico, como o ácido propanoico, ele faz 2 ligações de hidrogênio. Então aqui, pô, se eu tenho uma ligação de hidrogênio, aqui já é forte pra caramba, e isso já aumenta meu ponto de ebulição. Se eu tiver 2, pô, vocês concordam que o ponto de ebulição vai ser maior ainda? Concordam? Porque vão ter 2, não vai ter só mais uma ligação. E por causa disso, ou seja, ela faz uma ligação de hidrogênio com outra molécula de ácido propanoico pelo oxigênio aqui e pela hidroxila aqui. Vai fazer uma ligação em cima e embaixo. 2 ligações de hidrogênio, caracterizando um dímero, tá? Que eu botei aqui. Nos ácidos carboxílicos, formam 2 pontes de hidrogênio, bem aqui, dando origem a um dímero, tá bom? Então, por isso que o ácido propanoico tem o maior ponto de ebulição dessas substâncias. Beleza, gente, essa questão aqui é importante pra caralho, sério, de verdade. Me digam se alguém não entendeu, me fala, que eu tento explicar novamente, de verdade. Alguém não entendeu? Professor, Diga. você falou que a cetona, ela não tem a propriedade de fazer ligações de hidrogênio com outras cetonas, né? Você falou isso, né? Isso, uma butanona com butanona.
Mas é só acetona, porque tem outros compostos, né? Por exemplo, tem o éster, tem o éter, que eles têm Sim. também o oxigênio. Aí é só acetona que não tem como fazer essas ligações de hidrogênio? Não, tem umas moléculazinhas aqui, que de cabeça eu confesso que eu não lembro quais são. Mas, por exemplo, o éster, ele pode ser um esteroide, né? Esteroide normalmente é apolar. Se é apolar, não forma essa ligação de hidrogênio. Então, acho que o éster também, por exemplo, não dá certo. Mas de cabeça eu realmente não sei. Mas assim, quando tem, tipo, é difícil uma questão vir difícil assim, tá entendendo? Se a gente se enganchar aqui, fica, como eu disse, ficar em dúvida entre butanona e butanol, se não lembrar, vai pela massa molar também, que também deu certo nessa questão, tá entendendo? Mas muito boa a pergunta, e de verdade tem algumas moléculas que são características. Se eu não me engano, é aldeído, cetona, eu acho que o éster também, pô. Tipo, são coisas assim específicas, que é só na leitura do capítulo, assim, sabe? Mas, se eu não me engano, eu acho que são só essas. Se a gente pegar alguma questão que aborda isso, a gente pode tirar a dúvida também. Mas eu fico te devendo exatamente quais são, tá? Mas, como eu disse, se enganchar, vai no segundo critério, né? Que é da massa molar. Tá bom? Tá certo, então. Show. Como é teu nome? Keila. Keila. Show, Keila. Qualquer coisa. Se tu ver alguma questão, serve para todo mundo, quer dizer, vocês podem mandar questão no privado, tá? Não vou garantir para vocês que eu vou responder na hora e tal, mas quando eu puder, uma questão, sério. Eu pego uma folhazinha, tento fazer um esqueminha, tipo, tento resolver a questão, não tem problema nenhum, de verdade. Meu contato tá no grupo, né? Então vocês podem pegar, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Então, fica o item A, né? São que horas, hein? 8h30, né, gente? Foi mal, 1 hora, né? Mas estamos terminando aqui. Considere o texto a seguir. Anderson Silva não deu sua versão sobre ter sido flagrado no exame antidoping. Lembrando, quem tem problema com o tempo, eu tinha muito no Enem. Minha dica é, ler um primeiro enunciado. Se você vê que a resposta dá para resolver pelo enunciado, então dane-se o texto, tá entendendo? Para ganhar tempo, né? Isso que eu digo. Quem não tem problema com o tempo, aí de boa, né? Lê a prova toda. Mas quem tem problema, lê primeiro o enunciado. Se não der para resolver, aí volta pro texto, tá? Isso é uma dica, assim, de vestibulando, né? Mas vamos ler aqui a questão, né? Não deu sua versão sobre ter sido flagrado no exame antidoping, conforme divulgado na noite de terça-feira. O fato é que a drostanolona, substância encontrada em seu organismo, serve para aumentar a potência muscular e traz uma série de problemas a curto e longo prazo. Esse texto em nada foi a mesma coisa. Enunciado. A pouca solubilidade dos compostos em água está relacionada às interações químicas. Sendo assim, a pouca solubilidade do esteroide propionato de drostanolona deve-se à ligação do tipo... Keila, né? Não sei se tu lembra, mas a nomenclatura de um éster é assim, né? Tem um tracinho aqui, termina em ato, e a segunda palavra termina em ona. Então, a gente já sabe que aqui é um éster, por isso que o nome é esteroide. Eu não tinha nem lembrado dessa questão. Se diz que há uma pouca solubilidade do esteroide, então é porque ele tem muito mais hidrocarboneto, né? Então é porque a sua função éster, ela não é polar, né? Digamos assim. Então, a resposta está aqui. Pouca solubilidade do esteroide. Como a gente sabe, né? O esteroide, tipo LDL, HDL que a gente tem no corpo, vem de lipídio, né? De gordura. E gordura, como sabemos, ela é apolar. Então, se ela é apolar, qual é a força? Eu dei um spoiler aqui, né? Qual é a força entre as moléculas apolares? Qual a força intermolecular entre as moléculas apolares? É a de Van der Waals, né? Ou de polo induzido. Vocês entenderam essa questão? Tu viu aí que ela teve esse exemplo aí do éster, né? Da função éster. E a questão não deu a molécula, né? A gente não tem a obrigação de saber o que é o propionato de drostanolona. Não sei o que é isso também. Só sei que a primeira parte é próprio de 3 carbonos, né? Mas drostanolona, não sei de onde é esse drosta, não. Mas a gente não tem essa obrigação.
se for perguntar sobre a molécula, a questão vai dar a molécula, tá? Não se preocupe com isso. O que a gente Tá tem que certo, saber... professor. Pronto. O que a gente tem que saber é que se der propionato de etanolona, a gente sabe que, então, vai ser 3 carbonos aqui do lado esquerdo, a função éster, que é o dupla O, barra O, e 2 carbonos do outro, né? Eu acho que vocês já viram nomenclatura, não sei se já viram quanto professor, ou se na medida do nosso curso aqui de Química Orgânica, a gente vai ver, porque eu não tenho as apostilas, né? Tá complicado isso. Mas, enfim. Já foi nas primeiras apostilas, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, dos alcoóis e tal, já foi tudo. Ah, então show. Se vocês quiserem, vale a pena até relembrar a nomenclatura, porque você já mata qual é a função orgânica da molécula pela nomenclatura, né? Como eu falei, terminado em ol é um álcool, terminado em ona é uma acetona, terminado em oico é um ácido carboxílico, e assim vai, né? Importante. Mas vocês entenderam essa questão? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Beleza. A 4 aqui, por algum motivo, na postura de vocês, acabou repetindo a questão. Eu botei, e eu fiz questão de repetir, só para vocês terem noção da importância dela. Aqui é a mesma questão com outro enunciado, tá? Mas ela pede também, em ordem crescente aqui, né? 36, 80 e tal. Em ordem crescente, a temperatura de ebulição dessas 4 moléculas aqui. E a gente já viu na questão 2, né? Na retrasada. Aí lembrar, quanto mais forte for minha ligação, lembrando, minha ligação mais fraca é a de Van der Waals, a intermediária de polo e a mais forte de ligação de hidrogênio. Quanto mais forte for minha ligação intermolecular, maior meu ponto de fusão e maior meu ponto de ebulição, tá bom? Então a gente relembra isso aí. Aí, relembrando aqui, eu só realmente repeti o que a gente escreveu aqui, né? Só repetir. Butanona de polo, ligação é de polo, né? Que é uma acetona, e tem a menor massa molar. Butanol faz uma ligação de hidrogênio, e tem a maior massa molar. Pentano é de polo induzido. Ácido propanóico são 2 ligações de hidrogênio, e por isso aqui, a ligação ser mais fraca, o menor ponto de ebulição, repetindo, nesse caso aqui é o pentano, né? Porque não tem mais aquela dimetil, não sei o quê. Então, nesse caso aqui vai ser o pentano. A segunda, com a ligação de polo, que é a intermediária. Então, aqui a gente já consegue matar, que é o item D, né? A terceira tem uma ligação de hidrogênio, mas quem tem 2, então ela vai ser mais forte, né? Então, o ponto de ebulição dela vai ser maior, ácido propanóico. Item D, tá? Que relembrando que um ácido carboxílico faz 2 pontes de hidrogênio, tá? E a resposta, item D. É a mesma coisa da questão 2. É uma possibilidade também de que, se alguém não tiver entendido essa questão, podem perguntar, de verdade. Ela é importante mesmo. Eu posso passar para a última? Pode. Tá bom, ótimo. Vamos lá. Quinta e última, rapidez também, que eu vou liberar para vocês para juntar, né? Também estou com fome. E hoje tem jogo também. A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si leva a uma formação de grande variedade de moléculas orgânicas com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente suas propriedades físicas. Eu escutei só, blá, 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 blá. Dentre os isômeros da molécula de epitano, importante, epitano, aquele que apresentará a menor temperatura de ebulição é o. Como são isômeros, então todas as moléculas aqui, vocês vão ver que elas têm 7 carbonos, né? O hexano 6, e o metil é um grupamento CH3, né? Então tem um carbono daqui com 6 aqui, dá 7. Um pentano, que se eu tenho 2 metil, eu tenho 2 grupamentos metil, né? Que é aquele CH3. Então também dá 7. Enfim, são isômeros, né? Um spoiler da próxima aula, se eu não me engano é a próxima aula. O que é isômero? Por exemplo, eu tenho uma molécula de C3H2O. E eu não sei se essa molécula existe, tá? Estou só dando um exemplo. E eu também tenho uma outra molécula de C3H2O, sendo que essas funções são diferentes. As funções orgânicas delas são diferentes, mas a representação é a mesma. C3H2O. Só que elas têm a sua molécula é diferente, porém com a mesma quantidade de carbonos, hidrogênio e de oxigênio. Isso é um isômero, tá?
Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, não se preocupe. Enfim, todas as 4 são isômeros. Aí, o bizu aqui da questão. Eu tenho aqui uma ramificação do metil aqui, uma ramificação do carbono 2, 2 ramificações aqui, 2 ramificações aqui no item B também, só muda a posição do carbono, não fiz sem nada. E aqui no item D eu tenho 3 ramificações. O que eu falei sobre ramificações e temperatura de ebulição antes? Se eu tenho maior mais ramificações, a minha superfície de contato com a outra molécula, ela é meio ruim, assim, ela é prejudicada, tá entendendo? Ou seja, ela é mais fácil de se evaporar. Vocês concordam? Agora, se eu tivesse 2 moléculas não ramificadas juntas, ela aqui, ó, tá bem mais colada. Espero que vocês estejam me vendo na webcam. Elas estão mais coladas. Então, é mais difícil delas se desprenderem. Se eu tenho mais ramificações, quer dizer, então, que o meu ponto de ebulição e de fusão, ele é menor. Vocês lembram quando eu falei isso? Então, assim, já dá para matar sem nem escrever essas moléculas. Vejo que tem mais ramificação. Quem tem mais ramificação? 3 ramificações no item D. Lembrando, maior número de ramificações, menor meu ponto de ebulição. E a questão pergunta menor ou maior? Menor. Qual que tem menor temperatura de ebulição? Mais ramificações. Item D. Beleza, gente? Vocês entenderam? Sim, professor. Pronto. A gente terminou nossa aulinha aqui de hoje. Foi realmente uma hora, né, de aula, que a gente começou às 8h35 e tal. Desculpa se foi grande, mas eu tentei, como eu falei no começo, tentei fazer com que elas tenham informações, que esse slide funcione como fonte de estudo para vocês. Daqui a pouco eu vou mandar, tá, no grupo, tanto em PowerPoint como em Adobe, né, PDF. PowerPoint é melhor porque tem essas animaçõezinhas, né, para não entregar logo o ouro, né, da questão. Eu gosto disso, se vocês não preferirem, assim, de fazer uma aula mais rápida, eu queria dar uma aula completa, tá entendendo? Mas se vocês preferirem uma aula mais rápida e, obviamente, vai ter menos detalhes, né, vocês me digam, me deem um feedback, na moral, pode chegar no meu privado, não tem besteira nenhuma, tá? Tem besteira nenhuma mesmo. E, enfim, se tiverem alguma dúvida também, podem me falar comigo também, de boaça. Só não garanto responder no mesmo momento, mas eu quero realmente dar essa atenção para vocês, tá? Tô animado de poder participar desse projeto do ENA, que eu acho muito foda, muito massa. E eu espero muito que eu consiga contribuir, nem que seja com alguma coisa, com vocês, tá? Com boa parte de vocês. De verdade. Foi um prazer dar aula para vocês, espero que continue. Uma coisa também, eu vou, quando eu terminar aqui, eu vou tirar um print de quem está na aula, tá? Que a coordenação me pediu. E, enfim, alguma dúvida, alguma coisa, podem falar comigo, algum feedback, Eu estou começando agora, então, vocês podem me dizer, tipo, Yuri, não faz assim não, faz desse jeito. Tipo, algumas críticas aqui eu vou tentar melhorar mais e mais a aula, tá? Esse é o objetivo, de verdade. E é isso, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Foi ótimo, professor. Show. Obrigado. Agora, como é que encerra aqui? Achei.